Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, ao nos reunirmos em comunhão para meditar sobre as Escrituras, o Evangelho de João traz à tona uma das passagens mais desafiadoras e enriquecedoras do ministério de Jesus. Este trecho nos leva diretamente ao coração de nossa fé e confronta cada um de nós com questões fundamentais sobre nosso relacionamento com Cristo. Começamos com muitos dos discípulos que estão claramente perturbados com as palavras de Jesus. Eles questionam: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Esta reação não é isolada. Ao longo da história da Igreja e das nossas próprias vidas pessoais, encontramos momentos em que a mensagem de Cristo parece pesada ou difícil. Este é um ponto de inflexão que exige decisão pessoal, permanecer ou caminhar em outra direção. Jesus, percebendo a inquietação, faz uma pergunta que ecoa através dos séculos: "Isto vos escandaliza?" Podemos considerar o que significa ser escandalizado pelo Evangelho hoje, em um mundo que frequentemente valoriza o instantâneo e o superficial. A mensagem profunda e às vezes contra-intuitiva de Jesus pode parecer um paradoxo. Ela desafia nossas noções de poder, sucesso e satisfação. Jesus nos convida a um caminho que não só preenche, mas transforma, um caminho de serviço, humildade e amor incondicional. Em seguida, Jesus reforça: "O Espírito é que dá vida, a carne para nada serve." Aqui ele destaca a divisão entre as preocupações materiais e espirituais. Em uma era em que tantas vozes clamam nossa atenção e nos puxam para o superficial, Jesus nos chama a nos aprofundar, a cultivar uma relação íntima com o Espírito Santo que nos enche de verdadeira vida e propósito. O momento crítico do Evangelho chega quando muitos dos discípulos escolhem voltar atrás, incapazes de se comprometer com esta nova revelação. Nos raros e desafiadores momentos em nossa caminhada com Cristo, podemos nos sentir tentados a fazer o mesmo. A vida cristã não é apenas sobre entender teoricamente as palavras de Jesus, mas sobre vivê-las, e isso, por vezes, requer coragem e fé indomáveis. É então que Jesus se volta para os 12 apóstolos com uma pergunta carregada de expectativa: "Vós também vos quereis ir embora?" Esta é uma pergunta que nos é feita constantemente. Estamos prontos para continuar a jornada, mesmo quando o caminho se torna íngreme e as dúvidas pairam? A resposta de Simão Pedro é um testemunho de fé e uma âncora para todos nós. "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna." Ele expressa a verdade fundamental da nossa fé, que em Cristo encontramos a plenitude da vida, a resposta às dúvidas e o conforto às nossas inquietações. Pedro, falando em nome dos 11, reafirma que em Jesus encontramos o Santo de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Este Evangelho se torna um convite para refletirmos profundamente sobre onde está arraigada nossa confiança. Encoraja-nos a examinar se estamos verdadeiramente alinhados ao chamado de Jesus ou se devemos reavaliar áreas de nossa fé que podem estar enfraquecidas. Ao encerrarmos essa reflexão,
Oremos para que Deus nos conceda a graça de persistir em fé, mesmo quando o caminho parecer longo e solitário. Que possamos nos abastecer das palavras vivificantes de Jesus e proclamar, tal como Pedro, nossa fidelidade ao único que possui palavras de vida eterna. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo continue a guiar nossos passos, iluminar nossos caminhos, e que tenhamos sempre a coragem de escolher segui-lo, agora e sempre. Amém.